Nesse momento em que ocupo a tribuna, graças a uma permuta que fiz com o senador Lazier, ele que era o quarto inscrito, acabou usando da tribuna como primeiro orador na sessão de hoje, e eu ocupo a tribuna nesse momento, para exatamente, e agradeço a ele pela cortesia, devo dizer a Vossas Excelências que o que me traz à tribuna é uma manifestação de esperança positiva nos entendimentos que estão sendo feitos entre Câmara dos Deputados, Governo Federal e Governo de Santa Catarina. Para poder justificar essa minha expectativa positiva, é preciso, primeiro, alinhar aqui o que acontece ou o que aconteceu anos atrás. Em 1997, o Governo Federal, 1997, o Governo Federal fez um amplo entendimento com os governos estaduais para que as dívidas dos governos estaduais, que então eram e existiam com vários credores nacionais e internacionais, fossem todas elas somadas e colocadas num único pacote de endividamento que seria absorvido pelo governo federal. Na época, isso se fazia absolutamente necessário. O governo era conduzido pelo presidente Fernando Henrique e o ministro Malan, ministro da Fazenda à época, teve grande importância e contribuição para que os estados se tornassem outra vez adimplentes, para que se buscasse uma regra e uma fórmula que permitisse aos estados trabalharem com tranquilidade, mesmo tendo um endividamento grande. Foi estabelecido na época que cada estado deveria fazer um entendimento com a União, estabelecendo que um determinado percentual da arrecadação estadual de ICMS fosse destinado mensalmente para a amortização da dívida. No caso de Santa Catarina, se não me falha a memória, o percentual ficou entre 13% e 14% da arrecadação mensal total de ICMS. Durante muitos e muitos anos, e é necessário relembrar, desde 1997, o Estado de Santa Catarina veio cumprindo com a sua obrigação, fazendo os pagamentos. Inclusive, outras dívidas que depois também foram acrescidas ao total inicial, também passaram a ser contempladas com pagamentos estabelecidos naquela mesma regra. Isso fez com que o Estado, obviamente, pudesse gerenciar suas contas, administrar seus programas de forma adequada. O que acontece? Nós precisamos mencionar, e isso se faz necessário. Se em 1998, ano do início dos pagamentos, o Estado assinou um contrato ou tinha um débito de 4 bilhões de reais, obviamente que a expectativa é que pagasse os 4 mais os juros. De fato, assim aconteceu. O Estado já pagou 13 bilhões de reais, devia 4 no final de 97 e início de 98. Eu mesmo fui vice-governador de Santa Catarina e me lembro quanto era difícil a cada mês pagar aqueles 14% para o governo federal a título de amortização da dívida, quando o Estado naquela época tinha folhas de pagamento atrasadas que nós herdamos da administração anterior. Mas, de qualquer forma, depois de pagarmos durante todos estes anos 13 bilhões de reais, pasme, senadora Ana Amélia, ainda estávamos devendo, agora no final do último ano, 8 bilhões e meio, quase 9 bilhões. E o Estado de Santa Catarina, obviamente, ficou prestando muita atenção, todas as autoridades, as lideranças, o governo, na ação e nas proposições que tramitavam aqui no Congresso relacionados à matéria. E em 2014, é bom relembrar, a Câmara dos Deputados votou um projeto, votou uma matéria que estabelecia uma mudança no parâmetro de cálculo da dívida de cada estado e também dos municípios.
estabeleceu-se naquele dispositivo votado na Câmara que os estados e municípios passariam a ter uma taxa de juros calculada com base na taxa Selic e não mais na modalidade anterior que havia sido definida lá em 1997, 1998. Quando essa decisão da Câmara foi tomada, também a matéria passou e veio para o Senado da República, onde outra vez foi analisada, numa longa e demorada discussão que se fez no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. E aqui quero fazer justiça e uma homenagem ao ex-senador Luiz Henrique da Silveira, que muito se dedicou a isso, ele que foi governador também de Santa Catarina e conhecia muito bem o problema. E nós precisamos dizer que, finalmente, o Senado votou em 2014 aquela matéria e acabou enviando para a sanção presidencial. E só em 2015, no final de 2015, é que o Ministério da Fazenda regulamentou, editou um decreto dizendo como é que se deveriam fazer as contas para averiguar quanto resta de dívida e de que forma ela deve ser paga. Para a surpresa de todos os catarinenses, o decreto do Ministério da Fazenda e da Presidente da República dizia que, mesmo utilizando-se a taxa Selic, nós deveríamos calcular o débito sempre considerando uma possibilidade ou a circunstância de se pagar juro sobre juro. E aí Santa Catarina descobre que tem um débito de quase 9 bilhões de reais ainda a pagar. Ora, se o cálculo fosse feito e for feito com base simplesmente na taxa Selic, nós, e calculando sempre o saldo devedor, amortizado que é, nós não teríamos mais dívida nenhuma, senador Waldir Raupp. Vossa Excelência, que é catarinense de nascimento e também de coração, eu tenho certeza, deve concordar que um estado como o estado de Santa Catarina, que assina um contrato de 4, paga 13 e descobre que está devendo 9, fazendo as contas dentro daquilo que nós votamos aqui no Senado e que também foi votado na Câmara, nós não devemos nada. Por que concordar em pagar 9? Aconteceu lá na Câmara dos Deputados que o deputado federal Espiridião Amin, ex-senador, ex-governador de Santa Catarina, apresentou um projeto de decreto legislativo para que se alterasse e não se considerasse na integralidade o decreto expedido pelo governo, pelo Poder Executivo em dezembro. Esse projeto ainda não foi votado. Esta semana, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, pediu que a matéria não fosse votada, porque se votada for na Câmara dos Deputados, eu não tenho nenhuma dúvida que ela será aprovada e o decreto legislativo perderá a sua eficácia, pelo menos naqueles itens que prejudicam os interesses de Santa Catarina. De outro lado, eu fico sabendo hoje pela imprensa, e ontem também, que o governador de Santa Catarina tomou a corajosa decisão, primeiro, de requerer que o Superior Tribunal Federal concedesse uma liminar para que o Estado não fosse obrigado a aderir a um novo contrato de financiamento, ou melhor, de refinanciamento dos valores, e pudesse considerar o débito quitado. O tribunal não acatou a solicitação do governo catarinense e não concedeu a liminar. E agora o governo catarinense, pelo que eu tenho de informações, está recorrendo ao Pleno do Superior Tribunal Federal para que efetivamente a liminar seja concedida. De qualquer forma, as notícias que nós temos são de que o governo catarinense, no dia de ontem, depositou o valor da parcela que deveria ser paga neste ano em juízo. E fez muito bem, devo registrar. Eu concorri ao governo do Estado, senador Dalírio Beber, na última eleição. Estávamos em lados opostos, o governador Colombo, que foi eleito, e eu, que era candidato de oposição. Mas quando o governador toma uma decisão acertada, eu não posso deixar de me manifestar e cumprimentá-lo pela decisão. Santa Catarina não deve nada. Não há por que o governo federal querer expoliar o nosso Estado, retirando de lá dinheiro que não lhe é devido. Até porque
Nós sabemos que quando o governo federal emite títulos para captar dinheiro no mercado, ele emite títulos do Tesouro para 10, 20, 30 anos de prazo de vencimento e estabelece o juro, a taxa Selic e todos os outros encargos desde já. Ora, por que o governo federal vai pagar para alguém a taxa Selic e vai cobrar para outro a taxa Selic, considerando que tem crédito de juros sobre juro? Ele não paga juros sobre juro para o tomador, portanto, não precisa cobrá-los do devedor. Nós queremos que o governo federal respeite a decisão do Senado, a decisão da Câmara e considere Santa Catarina um estado que, com o seu débito quitado. Eu tenho certeza que a presidente concederá mais um tempo para que eu possa ouvir a parte do nobre senador Dalírio Weber. Gostaria muito que a presidente Ana Amélia me concedesse essa parte, até porque eu estava numa reunião da Comissão de Ética há pouco, e quando cheguei ao gabinete, vi que o nosso senador Paulo Bauer estava falando sobre um tema extremamente importante. E eu havia preparado, inclusive, uma manifestação para hoje, exatamente nessa direção, senador Paulo Bauer, porque acho que Santa Catarina tomou uma decisão, uma atitude que, com certeza, vai despertar por parte de todos os demais governadores e prefeitos que têm essas dívidas renegociadas desde 1997 e 98, para que o governo federal se manifeste mais sensível. Hoje, o grande sacrifício que vivem os nossos prefeitos e os nossos governadores em função de uma série de responsabilidades que foram recebendo ao longo desses últimos 25, 26 anos, e, na verdade, digamos, a receita, a arrecadação não tem se comportado à altura da necessidade para poder dar às demandas o tratamento adequado. E eu lembro, e você bem lembrou também, aqui o senador Luiz Henrique da Silveira, né, que foi nosso governador em Santa Catarina a partir de 2003. E um dos assuntos que ele normalmente vinha tratando era no sentido de sensibilizar as autoridades do governo federal para que desse um tratamento diferenciado, propondo, inclusive, que parcela, digamos, das prestações mensalmente pagas fossem investidas em obras de interesse do Estado de Santa Catarina e que fossem escolhidas a 4 mãos, ou seja, que houvesse um consenso, né, para eleger as prioridades, especialmente na área da infraestrutura, e permitir que parcela, ou seja, que parte desse recurso ficasse em Santa Catarina. Essa gestão, digamos, no Estado, digamos, é rigorosa. Felizmente, digamos, nós estamos conseguindo sobreviver, mas já começamos a enfrentar os impactos fortes dessa baixa da arrecadação. E, portanto, a atitude do governo do Estado, na pessoa do governador Raimundo Colombo e do secretário Antônio Marco Cavazzoni, que é suplente de senador, ela merece, digamos, de nós catarinenses, o apoio e o aplauso. Estamos aí, digamos, exatamente para respaldar essa decisão e fazer com que esses recursos possam permanecer em Santa Catarina e fazer frente às grandes demandas por obras de infraestrutura que são tão reclamadas pelo setor produtivo e pela sociedade catarinense. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e não há dúvidas. Antes, o débito era calculado com base no IGP. Depois da decisão da Câmara e do Senado, passou a ser calculado pela taxa Selic, que é efetivamente o índice que o governo usa para captar recursos e para viabilizar financiamentos. Não há razão para que agora o Ministério da Fazenda queira encontrar uma mágica, uma fórmula que faça com que a taxa Selic seja aplicada sim, porém calculando-se juro sobre juro e retroativamente. Isso não cabe e ouço com muito prazer a parte que me pede o senador Paim. Senador Paulo Bauer, primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência. A situação do seu Estado não é diferente da do Rio Grande do Sul. E é preciso, de fato, que aqui no Senado a gente tenha um movimento que vá na contramão daquilo que eu chamo uma agiotagem que é feito sobre os estados. E, nesse sentido, com o apoio dos 2 senadores gaúchos, a gente apresentou o PL número 561 de 2015, que propõe exatamente isso. Porque quando acumularam essa dívida que dizem que os estados têm, era o IGPDI até 9%. O caso do Rio Grande do Sul, nós fizemos um empréstimo na faixa de 9 a 10 bi, pagamos 21, estamos devendo 51. É impagável. E, claro, a gente manda do Estado em torno de 260
milhões de um dinheiro que já está pago há muito tempo. Por isso que eu conclamo Vossa Excelência e o senador de todos os estados, o senador Lidberto Farias é o relator desse projeto que apresentamos. O governador do Rio Grande do Sul também entrou na Justiça e fez bem, veja bem, eu não sou do partido, não sou do PMDB, sou de oposição em relação ao Estado, recebemos ele aqui, os 3 senadores, dando todo o apoio a ele e vamos trabalhar também para que esse projeto seja, pelo menos, um farol para o debate de uma dívida que nós não devemos. Nós, eu digo a maioria dos estados brasileiros, e que a União abusivamente vem cobrando durante toda a história. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Paulo Paim. De fato, nós esperamos que na sexta-feira, quando, segundo notícias da imprensa, acontecerá uma reunião entre o ministro Nelson Barbosa, a presidente Dilma e os governadores que têm interesse no assunto, chegue a bom termo. E o bom termo não pode ser outro senão considerar e reconhecer a dívida como paga pelos estados. Porque pelos números que Vossa Excelência, senador Paim, apresenta, pelos números que eu aqui apresentei de Santa Catarina, não faz nenhum sentido os governos estaduais e até alguns governos municipais, como é o caso de São Paulo, que também tem um grande volume de recursos envolvidos nessa questão, ficarem pagando para o governo federal, que não é outra coisa senão um grande agiota, se considerarmos essa questão da forma como eu pude aqui elencar e explicar. Nós queremos, sim, que o governo federal encontre condições e maneira para bem gerir e bem administrar as contas públicas federais, mas não pode fazer isso às custas dos dinheiros e dos recursos dos governos estaduais duramente conquistados com grande esforço, com grande trabalho, apesar da crise econômica que o país enfrenta. Muito obrigado, senhora presidente, pela sua benevolência e, com certeza, esse assunto será objeto de outras manifestações nossas aqui na tribuna.